Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais uma entrevista coletiva. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje, nós vamos fazer o que é primordial dentro da TV Assembleia, que é a prestação de contas. E prestação de contas do mandato parlamentar. Temos a honra aqui de receber a deputada Janaína Riva, deputada pelo PMDB. Muito bem-vinda, deputada. Grato pela presença. Eu que agradeço, Cláudia. É sempre um prazer estar com vocês aqui na TV Assembleia. E acho que você está corretíssimo, né? Esse é o papel da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, divulgar, né, a atuação parlamentar aqui dos nossos 24 deputados que representam o nosso estado aqui na Assembleia. Sem dúvida nenhuma. Nos acompanha na entrevista o jornalista Osmair Thiago. Bem-vindo, Osmair. Um abraço, Cláudio, também ao nosso telespectador, recebendo aqui na tela da TV Assembleia e também o áudio aí através da nossa FM, Rádio Assembleia, a deputada Janaína Riva se posicionando cada vez mais, deixando aí o seu nome como parlamentar dentro de Mato Grosso. Bom, como você que nos acompanha já sabe, a gente faz uma pequena introdução para facilitar a vida do nosso entrevistado e também dos nossos telespectadores e ouvintes. Eu passo a ler. O ano de 2016 foi atípico. Mato Grosso e o Brasil viveram altos e baixos em meio a uma crise que apertou o cinto de todos os estados. Os deputados, engajados pelo bem coletivo, têm trabalhado diariamente em busca de soluções. Passado metade do mandato, entramos no segundo tempo, com mais experiência, ocupando o espaço que já existe na oposição. A deputada Janaína Riva tem usado a tribuna para chamar para si a responsabilidade de ser a voz da oposição no parlamento. A briga pelo RGA, o questionamento incisivo dos projetos do Executivo e, além disso, apresentou inúmeros projetos de lei. Foram 439 proposituras neste primeiro biênio. Bom, já passando metade do mandato, eu ainda costumo ouvir, principalmente comentários, tem aquela tarjinha, não leia comentários, eu desobedeço, né? Aí tem que falar que a senhora não propôs nada, que lei que a senhora propôs, e aí eu abro o microfone para dizer, bom, são 439 proposituras. Como é que foi esse primeiro tempo, né? E a expectativa para o segundo? Isso já diminuiu bastante, né, Cláudia? Acho que perto do primeiro ano de mandato, né, que as pessoas questionam muito a sua capacidade, né, tanto intelectual quanto, acho que talvez pela pouca idade, né, pela aparência, às vezes algum preconceitozinho que ainda existe pelo fato de ser mulher, mas isso já melhorou muito, né? Já melhorou muito. Eu acho que começou, assim, algumas vitórias aqui dentro do parlamento que aconteceram diante aos debates que nós protagonizamos, como a questão do decreto 380, que eu acho que foi um marco, assim, né, que o governo acabou tendo que recuar depois. A questão do RGA também, que não deixou de ser um recuo, né? Afinal de contas, houve um acordo do governo do estado que de início disse que não faria esse pagamento, que não tinha condição de fazê-lo, né? E outras questões que eu acredito que já deixou um espaço, assim, deixou na cabeça das pessoas que o trabalho aqui que nós fazemos dentro da Assembleia é que por muitas vezes, não só através, né, de projetos de leis, requerimentos, indicações, etc., é um trabalho que faz realmente diferença dentro do estado, né? Chama a atenção do governo para a voz, vamos dizer assim, para uma voz que é não só de oposição, mas vamos falar assim, uma voz de discordância, talvez, que nem em todos os temas também existe, né, a oposição, ou eu me coloco como contra a propositura do governo. Em alguns casos, a gente tem que reconhecer que são necessárias algumas proposituras. No caso da reforma tributária, por exemplo, eu sempre fui a favor da reforma tributária, não da forma que ela foi enviada para a Assembleia. Tanto é que também, junto com o deputado Oscar, com a Frente Parlamentar, a gente fez um trabalho com a Frente Parlamentar que tratava da reforma tributária, e o governo também acabou voltando atrás com a questão da reforma, deixando ela para 2018. Isso nasceu justamente nessa briga do decreto 380, exatamente, que era uma necessidade que o governo impunha-se em função de uma determinação do CONFAS, e houve a necessidade de reformular. E nessa reformulação o empresário estava sendo pego de surpresa, praticamente, né? Exatamente. E como é que avança essa questão da reforma tributária, já que a senhora trouxe? Eu queria saber um pouco mais como é que está a perspectiva de começar, dele enviar até junho, se eu não me engano, para valer a partir do ano que vem, mas
Já chegou? Ainda não chegou. E assim, as conversas com os parlamentares, ontem houve uma reunião na Cefaz. Aliás, eu não participei, né? Não foram, aliás, nem foi ontem, foi nos últimos dias. Houve uma reunião na Cefaz e os deputados participaram, alguns deputados da frente, eu não pude estar presente, mas já começaram novamente os debates acerca da reforma tributária, né? De como os empresários gostariam que ocorresse a reforma tributária, de forma gradual, responsável, e não daquela forma como estava sendo feita, que nós não sabemos sequer quais seriam as consequências da reforma. Então, o que nós tínhamos pedido ao governo do estado era exatamente isso, que fosse enviado até junho, para que pudesse haver um debate de no mínimo 6 meses dentro da casa, para tramitar a reforma. No ano passado, a gente sofreu esse problema da reforma chegar aqui e o governo insistiu em uma discussão de 30 dias, e isso não tinha viabilidade nenhuma, até porque quando você trata de reforma tributária, você está tratando da vida dos contribuintes, que são as pessoas que sustentam a máquina do poder público. Essa é a grande verdade, né? São, vamos dizer assim, o pilar, né, da administração pública, porque são os que contribuem e pagam impostos. Então, essas pessoas tinham enorme preocupação de que elas viessem a ter problemas financeiros, demissões ou novas contratações em um período que o Estado vive uma crise, vamos dizer assim. Quem mais sofre, por exemplo, é o comércio, que era o mais afetado com a reforma. Então, o que os empresários pediram, que nós consideramos justo, foi um tempo maior de debate. Agora, o governo precisa dar celeridade às suas prioridades. Se a reforma tributária for uma prioridade do governo, ele tem que tratar de enviar isso antes à Assembleia, porque não pode caminhar, por exemplo, como urgência urgentíssima, quando você trata de questão tributária. Então, não pode haver dispensa de pauta. Então, vai acontecer de haver pedidos de vistas, etc. Então, para que não atrase a perspectiva do governo de fazer essa mudança em 2018, o governo tem que se adiantar com isso. Porque, senão, inevitavelmente, isso pode vir a acontecer só em 2019. Deputada, no texto do Cláudio, ele ressaltou iniciando um segundo tempo agora, né? E você ganhando cada vez mais experiência dentro aqui dessa Casa de Leis. A Janaína Riva está consolidando a cada dia a sua posição, a sua firmeza como parlamentar, e agora com a saída também do prefeito Emanuel Pinheiro, como deputado aqui dentro da Assembleia, sobrou mais espaço ainda para esse seu trabalho na contramão, né? Esse trabalho de oposição. Essa é a Janaína Riva? Eu acredito que sim, Osmair. Eu acho que o Emanuel foi muito importante na minha, vamos dizer assim, na minha criação pública aqui dentro dessa casa, né? Assim, de poder transitar, de poder ter ser perspicaz nos debates dentro de plenário. O Emanuel me ajudou muito nisso, muito. Porque, querendo ou não, um subsidiava o outro aqui dentro da casa, e isso dá muito mais conforto e tranquilidade quando você sobe na tribuna. É muito difícil você ser oposição isolada, sem ter ninguém para te ajudar na condução do debate. Fica uma impressão ruim, né? Parece que você quer capitalizar tudo e só você pensa dessa forma. Você é o único intransigente, vamos dizer assim, né? Então, como eu tinha o Emanuel aqui, nós tínhamos mais argumentos em dois, né, para justificar os nossos posicionamentos. E não éramos só nós dois de oposição, mas o Emanuel era líder da oposição naquele momento, né? E tanto fez uma boa atuação, foi um bom parlamentar, usou muito bem a tribuna, que o projetou e o fez prefeito de Cuiabá, né, que é a maior cidade do nosso estado e nossa capital. E eu não tenho dúvida que isso partiu da questão do RGA, que você colocou aqui muito bem, Cláudio. Foi uma discussão que mobilizou o Estado como um todo, né, Osmair? O Estado parou para discutir a questão do RGA. Parou porque teve greve, parou porque as pessoas passaram a se interessar pelo assunto, porque a musiquinha do RGA não saía da cabeça das pessoas, era o dia inteiro tocando aqui na Assembleia, acho que não tinha um servidor que não conhecesse a música do RGA e etc. E parece que vem um segundo tempo por aí, né? Parece que sim, parece que sim. Então, isso fez, sem dúvida nenhuma, com que eu me colocasse numa situação de oposição e pudesse depois, posteriormente, ao Emanuel assumir aqui a liderança da oposição.
E o Wilson Santos também era um grande orador, assim como o Emanuel, e mesmo não sendo de oposição, também deixou um espaço dentro da casa, né? Porque eram, na minha opinião, os dois maiores oradores da Assembleia Legislativa. Isso sem questionar o posicionamento de um ou de outro, mas eram as pessoas que faziam diferença dentro do plenário da Assembleia. Perdemos a Carmen do Pátio também, que é outro também, que era orador, também né? um grande orador, realmente. Deputado, dentro desse seu trabalho de oposição aqui da Assembleia, vem vindo outro questionamento aí, já de algum tempo atrás, sobre o MTPrev, né? Essa CPI da Previdência aqui do estado de Mato Grosso. A senhora não tinha 10 assinaturas? Pois é. Tinham 10, né? Tinham 10. De um dia para o outro, elas sumiram. Acontece que o governo fez um trabalho intenso, né, com os seus parlamentares pela retirada das assinaturas. E eu sempre deixei muito claro aqui para os meus colegas que a minha divergência, etc., não é com os colegas parlamentares. E eu entendo perfeitamente como sendo um direito de qualquer parlamentar ele assinar e retirar a sua assinatura. Houve interferência do Paiaguás ou não? Com certeza, Osmar. Pesadíssima, pesadíssima, sabe? O governo tentou fazer com que eu saísse da CPI para que ela se mantivesse, para não dizer que o governo trabalhou para que ela não acontecesse. Mas eu não aceitei sair porque justamente por eu não concordar, igual eu disse, eu respeito a iniciativa de qualquer parlamentar de retirar sua assinatura, de ter a sua liberdade para atuar. Mas eu não concordo com essa atitude, né? Por muitas vezes, eu assino algumas coisas aqui na casa que depois eu acabo até me arrependendo, entendeu? Eu já assinei urgência urgentíssima do governo, que depois eu não queria que corresse urgência urgentíssima, e aí me questionaram, mas a senhora assinou e tal. E eu não retirar a assinatura, né? Mas nunca deixei de colocar a minha posição. Eu não gosto dessa situação de ir lá, dar a sua assinatura, isso é como se fosse uma garantia, um cheque em branco, né? E depois você retirar. Isso foi o que aconteceu com a CPI do MTPrev. Mas foi um trabalho do governo para que ela não ocorresse. E eu achei uma grande besteira do governo, porque o intuito era justamente subsidiar e ajudar o governo com a questão do aumento. Não há como você propor um aumento, como o governo quer propor, né, de 11% para 14% da contribuição previdenciária estadual, sem que você apresente um estudo da gestão. O governo vai ter que fazer isso de uma forma ou de outra para justificar esse pedido de aumento. Então, o que nós queríamos, na verdade, era abrir essa questão do MTPrev, que, na minha opinião, o rombo não é de hoje. O rombo, ele se arrasta há muitos anos. Eu já soube, por exemplo, que houve uma deteriorização dos bens imóveis do MTPrev, que deveriam existir 15 bilhões, existem, segundo o levantamento de uma auditoria do TCE, 1 bilhão e 800. Então, quer dizer, nós iríamos, sem dúvida nenhuma, dar argumentos ao governo para que pudesse conduzir o MTPrev, que o MTPrev desse garantias, até porque o MTPrev ele não é do governo, né? O MTPrev é do funcionalismo público estadual, mato-grossense. Ele é um bem público, né? Ele não é um bem só do governo do estado. Mas só vai continuar batendo na tecla para que essa CPI avance, vai continuar buscando mais nomes? Na verdade, eu acho que eu fiz já um apelo, acho que eu fiz a minha parte com os colegas, não só eu, como o deputado Valdir Barranco, o deputado Alain. Então, o que nós vamos fazer? Nós deixamos a CPI do jeito que ela está, ela não é arquivada, ela está lá com, hoje, 5 assinaturas, o deputado Oscar Bezerra não retirou a assinatura dele, então manteve-se a assinatura do deputado Allan Kardec, deputado Zeca Viana, a minha assinatura e a assinatura do deputado Valdir Barranco. Elas permanecem lá, essas assinaturas, as 5, e eu vejo que daqui a pouquinho vai chegar essa questão previdenciária aqui dentro de Mato Grosso, e talvez a pressão em cima dessa CPI para que ela ocorra aumente, né? Aumente porque os servidores públicos querem saber qual é o problema com a Previdência, né? Você pode ver que a maioria das previdências, por exemplo, algumas cidades, vou dar como exemplo aqui um que ontem mesmo eu ouvi do meu colega, deputado Allan Kardec. A Previdência, por exemplo, de Santo Antônio do Leverger, ela é um fundo de investimento. Então, ela não só se paga, como ela, inclusive, subsidia empréstimos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio. Então, para você ter uma ideia de que como ela pode ser a Previdência autossustentável quando ela não é tratada como um bem do Estado, como eu disse agora há pouco para você. Que foi o que aconteceu com a CPI do MTPrev. Desde as gestões, desde o início das gestões que conduziram ao MTPrev, isso não é de agora, quero deixar isso bem claro, o MTPrev vem perdendo o seu valor patrimonial. Então, isso vem se perdendo, consequentemente, a contrapartida que seria do Estado, dos seus investimentos, ela não acontece e o MTPrev está se inviabilizando. Bom, lembrando aqui para os nossos
ouvintes da Rádio 89.5 FM, que nós estamos conversando com a deputada Janaína Riva, que é do PMDB, falando um pouco, fazendo a prestação de contas do mandato, né? Eu sou Cláudio Oliveira, me acompanha Osmair Thiago. Deputada, essa questão de participação em CPI, a senhora não participou de nenhuma ainda. Essa que a senhora tentou, segundo a senhora, o governo trabalhou contra, mas teve uma que o próprio governador pediu. Essa a senhora acha que vai sair, então? Eu acho que essa pode sair, né? O governo pediu uma CPI dos últimos 20 anos de Assembleia Legislativa. E para não ser seletiva, né, eu coloquei os últimos 22 anos de atuação parlamentar e exigi a convocação, inclusive, do ex-deputado José Riva, que é meu pai, né? Abrindo mão, inclusive, do meu direito regimental de fazer parte da CPI. Propus como lideranças partidárias, até porque para que exista a imparcialidade completa da CPI, como já fiz outras vezes aqui, quando me questionaram sobre a participação do VLT, abri mão de participar da CPI. Essa CPI, por exemplo, que eu propus agora da Assembleia, que o governo pediu para propor, também só tem 4 assinaturas, da mesma forma, abri mão de participar. Quis participar dos frigoríficos, não me deixaram participar. E essa do MTPrev também não me deixaram trabalhar com a CPI. E assim, eu cheguei a conversar com os colegas, falei da minha indignação. Falei, poxa, eu fui a segunda deputada mais votada. Estou tão legitimada quanto vocês. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer parte ao menos de uma CPI. Porque às vezes dá a impressão que muitos acham que por ser mulher, por ser de oposição, você vai radicalizar. E eu acho que é uma oportunidade de demonstrar que o papel da oposição nem sempre é só causar debate, discussão, dentro, que muitos entendem como confusão, dentro do parlamento, mas também contribuir. Eu acho que era uma oportunidade de demonstrar isso. Então, eu queria só a oportunidade, que não foi me dada. Então, nessa, por exemplo, que é a CPI da Assembleia Legislativa, eu, por muitas vezes, disse, olha, a Assembleia já é investigada, Ministério Público, Tribunal de Justiça, e etc. e tal. Mas o governo insiste, muitas vezes, em querer direcionar algumas críticas a mim com relação ao passado. E eu falei, não, isso está errado. E conversei isso com meu pai. Eu acho que eu tenho que me eximir de uma culpa porque eu não participei, eu não era deputada como outros colegas eram aqui. Então, esse sim tem que participar desse debate. E o governo tenta me diminuir sempre com esses comentários. E eu quis colocar assim, passar um pano nisso, deixar isso para trás. Falei, não, então a minha parte eu vou fazer, vou propor a CPI. E o governo, que tem o mesmo empenho que teve para retirar as assinaturas do MTPrev e faça acontecer agora a CPI da Assembleia. Se é de interesse do governador, ou ele vai ficar só no discurso, toda vez tentando me ofender, usando isso, usando meu pai, usando minha família. Então, acho que eu dou a oportunidade do meu pai, que hoje não tem mais tribuna, de vir se defender e vir contrapor os argumentos que muitas vezes são usados com relação a ele. E me eximo dessa culpa de uma vez por todas e falo, não, eu sou deputada e meu mandato começou em 2014 e respondo de 2014 a 2018. Fora isso, eu não tenho responsabilidade nenhuma pelo que já ocorreu na Assembleia. Mas eu acredito que a minha responsabilidade é, sim, fiscalizar e legislar nesse período, desde quando assumi aqui como deputada. A senhora já colocou, inclusive, que foram 4 assinaturas de lambuja, né? Eu brinquei até na tribuna, né? Eu fiz uma brincadeira que, assim, que eu fiquei muito chateada com a situação mesmo do MTPrev. É muito constrangedor. Você dá uma expectativa para o funcionalismo, como aconteceu, e aí, de um dia para o outro, as assinaturas não estarem mais lá. Então, eu brinquei, falei, olha, diferente do governador que me tirou 5 assinaturas, tirou da nossa CPI do MTPrev 5 assinaturas, eu estou dando de lambuja 4, que são as 4 da oposição. E eu pedi a cada um dos colegas, teve colega que até me falou, mas deputada, é o seu pai, e a senhora, eu falei, não se preocupe com o meu pai, isso é problema dele, e ele está disposto, e ninguém mais apto do que ele, que conviveu aqui 20 anos, para passar a Assembleia limpo. Falei, agora, o que não dá é toda vez a gente ficar nessa, esse receio, tal, e eu ficar sendo responsabilizada pelo que já aconteceu. Eu quis deixar isso para trás e mostrar que eu tenho identidade, etc., e que tem coragem também, né? Então, agora, vamos ver se o governo tem a mesma coragem, né? Deputada, um outro assunto de momento e que alavancou por aqui, enfim, hoje é assunto mundial, e que a senhora acha que pode abalar também a nossa economia aqui no estado de Mato Grosso, voltado para carne fraca? Pode, Osmair. Não só pode, como vai afetar, né? E nós já estamos se preparando para isso.
Problema já na economia há algum tempo. Exatamente. Já, né? Há pouco nós falamos na sessão sobre isso com os colegas parlamentares, a nossa preocupação com a Operação Carne Fraca. Mato Grosso, apesar de não ter nenhum frigorífico investigado na Operação Carne Fraca, para você ter uma ideia dos países que deixaram de consumir, de importar as carnes brasileiras, 33% correspondiam a carnes de Mato Grosso, que esses países adquiriam. Então, assim, isso é muito preocupante, porque a operação generalizou. Ela acabou colocando todos os frigoríficos de Mato Grosso em xeque, em dúvida. E isso foi extremamente ruim, não só de Mato Grosso, né, do Brasil. Isso foi extremamente ruim para o estado de Mato Grosso, que, como você disse, já vive um momento de dificuldade. Recentemente, nós tivemos um aumento do ICMS do gado em pé, nós sabemos disso. E agora, esse baque na economia, que sem dúvida nenhuma vai ser o resultado dessa Operação Carne Fraca, na minha opinião, conduzida de forma muito irresponsável. Gostei muito do posicionamento do ministro Blairo Maggi, me orgulhou como mato-grossense a defesa que ele fez não só do Estado, mas da carne brasileira, que você sabe que é uma carne de extrema qualidade, né? A carne do nosso gado, a preocupação que os nossos pecuaristas têm, há muito tempo livres, né, da febre aftosa. Porque se vier um embargo aí... Exatamente. Aí e qual é a preocupação? Nós estávamos em um período de vitórias subsequentes que o próprio Blairo Maggi conquistou na China, no próprio Japão, que era Hong Kong, por exemplo. Só China e Hong Kong correspondem a mais de 22% de toda a exportação de carne brasileira. E os dois suspenderam a importação de carne. Então, isso é preocupante, muito preocupante, e Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, sofre as consequências sem dever, porque é um estado que dá exemplo, né, de critérios, vamos dizer assim, e de zelo na questão da sua produção. Não só a produção pecuária, mas também produção agrícola. Mato Grosso tem um histórico muito legal, inclusive era a nossa meta, né? Meta do ministro era o estado vencer a febre aftosa sem a vacinação, mostrar que nós não precisávamos mais da vacinação. E, sem dúvida nenhuma, vai ter que recuar dessa meta, até porque o que nós não precisamos agora é de mais dúvida, né, em torno da nossa produção. Então, Mato Grosso perde, sim. Inclusive, eu gostei muito da fala do deputado Nininho, parabenizei ele pela fala, que falou sobre a CPI dos frigoríficos na Assembleia, que algumas plantas de frigoríficos vinham sendo gradativamente reabertas por causa de uma CPI que aconteceu aqui na casa, exigindo, por exemplo, da própria JBS a devolução das plantas alugadas que estavam fechadas aos frigoríficos de origem, né, para que não existisse o cartel dos frigoríficos, a baixa no preço do gado e etc., que é o que estava ocorrendo. E a gente vinha conquistando essas reaberturas de plantas e, sem dúvida nenhuma, agora, retrocesso, né? A gente volta a estaca zero e a preocupação é justamente essa que eu te disse. Já é ruim você sofrer consequências quando você acaba pecando, faltando com zelo e etc. Muito pior é quando você, sem responsabilidade nenhuma, acaba sendo penalizado, como é o caso de Mato Grosso. Essa é uma situação realmente complicada. Nós precisamos ir para o intervalo, voltamos rapidinho, continue aí conosco. Já já estamos de volta com a deputada Janaína Riva. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. Para você que está sintonizando agora aí na rádio 89.5, eu sou o Cláudio Oliveira, nós estamos aqui muito bem acompanhados com a deputada Janaína Riva, do PMDB, e o jornalista Osmair Thiago. Nós estamos fazendo o que devemos fazer, que é justamente a prestação de contas, em especial do mandato parlamentar. Deputada, eu volto naquele tema, né, das proposituras. Eu acho importante a gente trazer. A senhora teve 4 proposituras, projetos de emenda à Constituição. Que se a gente for ter uma hierarquia, talvez seja a lei mais importante, a proposta mais importante. E foram extremamente interessantes. Eu quero trazê-las uma a uma para a gente discutir, a senhora apontar por quê. Claro, enfim. interessante. 2 delas, né? Aliás, uma é a questão dos funcionários públicos. Então, foi a data de pagamento. Aliás, são 2 mesmo, a respeito dos funcionários públicos. A data de pagamento, para que seja no último dia útil do mês,
e a inclusão de um artigo obrigando o pagamento da RGA integral sem parcelamento. Como era de se esperar, é pouco provável que elas avancem, mas há uma determinação por que foi feito isso e a senhora defende isso ainda, não foi arquivado, quer dizer, ainda há espaço para briga? Sim, sem dúvida. Na minha opinião, primeiro, as duas são constitucionais, né? As duas proposituras de emendas constitucionais, elas têm legalidade, vamos dizer assim. Elas não possuem vício de iniciativa, porque essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente propõe alguma coisa aqui na casa, que sabe que ela não tem andamento, porque ela já tem um vício de iniciativa, ela não podia partir do Poder Legislativo. Na verdade, propusemos para debater o assunto, exatamente. Sabemos que... Exatamente, que ela é inconstitucional, mas a gente propôs para debater. Não é o caso dessas duas PECs, né? Uma delas, por exemplo, essa questão do último dia útil do mês, do funcionário público receber no último dia útil do mês. Isso, na verdade, eu estava dando um respaldo legal a um fato que sempre aconteceu historicamente em Mato Grosso. Os servidores públicos em Mato Grosso, historicamente, receberam nos últimos dias úteis do mês, né? Como é o caso, por exemplo, das prefeituras municipais, que todas ainda funcionam desta forma. Por quê? Quando eu apresentei essa PEC, o governo ainda estava na perspectiva de mudar a data base do pagamento. Ele ainda não tinha mudado, como já mudou agora para o dia 10. Né? E quando eu apresentei, além de um dos motivos ser que o servidor não perdesse 10 dias trabalhados, que ele perdeu na conversão desse dia 31 ao dia 10, ele acabou perdendo 10 dias trabalhados, isso logo foi modificado. E outra questão era que os servidores já tinham o hábito de ter as suas contas, e alguns têm até hoje, no início do mês, do dia 1º ao dia 5, para pagamento. Então, isso acarretou vários prejuízos para os servidores depois que alterou para o dia 10, né? Juros, etc. e tal. E até hoje os servidores ainda não têm como costumeiro esse pagamento do dia 10. Ainda causa um desconforto, tanto é que isso viralizou nas redes sociais. Quem está nos assistindo e nos ouvindo na rádio também deve já ter visto os memes, né, que fazem do governador: faltam 5 dias para o seu pagamento, faltam 2 dias, etc. e tal, porque realmente criou-se a expectativa e que muitos ainda entraram na justiça achando que isso já tinha um respaldo legal de ser no último dia útil do mês. E, na verdade, não tinha. A nossa previsão legal, a nossa Constituição prevê até o dia 10 como sendo obrigatório. Então, o governo do Estado já está no limite. E isso é muito ruim, porque por muitas vezes está acontecendo no Estado, é um erro bancário, é isso, aquilo, etc., mas o servidor está recebendo dia 11 ou dia 12. Isso está acontecendo constantemente. O dia 10 já é a data limite, né? Seria a data limite. Então, eu estava dando um respaldo legal aos servidores públicos. A questão do RGA integral, isso é 100% constitucional. O RGA tem que ser integral. A sua fração, a sua parcela, como o Estado fez, com o aval desta casa, só pode ser feita se tiver o aval da Assembleia. Porque, constitucionalmente, o RGA tem que ser pago integralmente, em única parcela. Não existe essa possibilidade de fração. Janaína, mas a gente vive um momento de crise, etc. e tal. Essa é uma obrigação do Estado, básica. O que eu quero que as pessoas entendam é que, da mesma forma que o Estado tem crise, nós temos crise nas nossas casas. Mas a gente não pode deixar de pagar as nossas contas básicas, senão corta a nossa energia, corta a nossa água. Então, o que a gente está fazendo é dando, na verdade, ao Estado uma obrigatoriedade para que se fizesse esse pagamento integral. Por que se apresentou ser constitucional? Porque não está na nossa Constituição estadual. Não está explícito. Exatamente, na nossa Constituição estadual não é explícito e nem, na minha opinião, nem na federal ele é tão explícito assim, o RGA. Por isso que possibilita tanto questionamento que acaba sendo decidido pelo STF no final das contas e já tem dado aí demonstrativos de que o RGA é constitucional, seu pagamento tem que ser integral, em parcela única. O que nós estamos discutindo agora no STF é qual é a base de cálculo do pagamento do RGA, que isso eu acredito que ainda seja questionável. Por isso que eu falei que pode vir um segundo round aí, né, deputada? Pode. Eu acho até, Osmar, que vai acontecer segundo round, inevitavelmente por causa dessa questão, né, do pacto entre o governo federal e os estados, né, que até
eu dizia para vocês, na hora que a gente estava em off aqui, que eu já conversei com alguns servidores do Tribunal de Contas do Estado, que fazem parte da associação, e já me disseram, por exemplo, que Mato Grosso não preenche os 3 requisitos que seriam cumulativos para poder assinar esse pacto com o governo federal. Então, assim, a gente já começa a se preparar para esse debate que vai acontecer aqui na Assembleia, mas em cima de dados, de fatos, em cima de números do próprio governo do Estado, que o governo do Estado fornece, né, no seu portal de transparência. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aqui dentro. Deputada, a senhora visitou Juruena e Sinop e anunciou aí a criação da Frente Pro-Norte. Que frente que é essa? A Frente Pro-Norte, até essa ideia surgiu porque nós temos vários deputados aqui que são da região norte, né? 10 deputados estaduais que são da região norte do estado. E é uma região que nós sabemos que é a região com maior dificuldade de infraestrutura dentro do estado e uma região que começa agora de forma mais, vamos dizer assim, mais... começou a ampliar agora, vamos dizer assim, né, a dar maior visibilidade ao agronegócio, né, que era a agricultura, que ela era muito menor na região norte em comparação à pecuária, que hoje começou a perder espaço para a lavoura. Mineração e madeira, né? Hoje o agronegócio vem crescendo. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Mais caminhões, mais demanda, mais frequência e a maior preocupação com as estradas. Não só as estradas, mas a gente sempre fala das estradas, porque afinal de contas é o que estimula a economia, é o que traz dinheiro. Logística, infraestrutura, exatamente, educação. Não, a gente sabe que quando vem, né, a gente até brinca, vem o asfalto, vem o desenvolvimento, né, que aí é a questão da saúde e educação, que são consequências também desse aumento. A própria segurança para os municípios. Né? Desse aumento de arrecadação econômica, né? Então, assim, a nossa ideia de criar essa frente parlamentar pró-norte não é só minha, é uma ideia que também é dos colegas da região norte, porque em vários momentos aqui existem discussões e a região norte acaba ficando, vamos dizer, preterida em relação à capital e à região sul, né, que são regiões mais fortes economicamente. Então, a gente quis dar um olhar especial, não que os outros lugares também não mereçam, mas que a gente possa concentrar esforços, né, em trazer essa, vamos dizer assim, essa evolução, né, na infraestrutura da região norte. Isso não só com relação ao governo estadual, mas essa frente parlamentar, inclusive, vai estar unida com relação ao governo federal, né, das nossas BRs, etc., que também estão se deteriorando lá pela região norte. Deputada Osmair falou que a senhora visitou Juruena e Sinop. Mas eu acho que a senhora visita 30, 40 municípios a cada 10 dias no mínimo. É a impressão que dá. É a impressão que as pessoas têm, porque né, eu uso bastante as redes sociais e aí eu divulgo bastante quando a gente está viajando. Nesse final de semana, que agora, o próximo final de semana, nós vamos fazer 15 municípios, né? E assim, é uma das agendas mais extensas que eu já fiz em um período curto, né? Pós-eleições, porque geralmente isso a gente faz bastante nas eleições, que você tem muito pouco tempo, né? Eu trouxe o assunto justamente para a gente falar de uma coisa que eu achei extremamente interessante que a senhora está fazendo, que é a rota das emendas. Né? Então, assim, visitando os municípios, mostrando aonde está indo as emendas. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta assim, quantos % das emendas impositivas foram liberadas, né? E assim, se a senhora destaca uma ou outra que foi liberada e que não foi ainda, que a senhora gostaria de ver liberada imediatamente? Acredito que hoje das emendas impositivas, cerca de 30% delas só foram cumpridas com os deputados estaduais, isso desde o início do mandato. Não acredito que seja um número maior do que esse, né? Até porque, assim, você não tem como ter isso como 100% certo, porque cada colega oficializa, né, as secretarias e as secretarias fazem os pagamentos. Então, não dá para você ter 100% certo do que foi pago, mas tirando pelas minhas emendas, aproximadamente só 30%. Agora, eu colocaria assim, como as emendas que, na minha opinião, fazem maior diferença na vida das pessoas. Na minha opinião, o asfalto. Eu acho que é uma coisa assim que no interior do estado é o que cria
maior expectativa, sabe, daquele que vive ali na comunidade ou nos bairros mais distantes e que não possuem asfalto, até porque para eles não é só uma questão de embelezamento, mas é uma questão de saúde mesmo, né? E a gente sabe que para dona de casa que não tem asfalto na frente da sua casa, e eu morei em Juara quando criança, e lembro isso assim na minha mente, isso é muito claro, porque eu tinha um problema de respiração muito... que era uma coisa que incomodava muito, não só a mim, mas aos meus pais também, que eu vivia, né, com respiradorzinho, etc, e tal, por causa da poeira. E isso eu vejo que acontece com muitas crianças, tanto é que no interior a incidência de crianças, né, com internação com dificuldade respiratória é muito maior do que na capital, muito maior, justamente por causa disso. E o asfalto, eu acho que é a emenda assim, que faz maior diferença na vida da pessoa, assim, pessoal mesmo. Que se você perguntar hoje no município, a demanda tipo assim, de asfalto é 60%, 70%. A maior reclamação, sem dúvida nenhuma, é a saúde, né? Mas a saúde, por exemplo, como parlamentar, o que a gente pode proporcionar é a reforma da unidade, talvez um aparelho ou outro, mas essa questão de atendimento médico é uma questão exclusiva do governo estadual, que o deputado não consegue alterar. Então, na minha opinião, não faz tanta diferença igual o asfalto faz. No hospital de Juara, a senhora tem emenda? Tem emenda parlamentar. Essa é a que eu ia, por exemplo, dar de demonstração de uma emenda que não foi cumprida e que faria muita diferença, né? Que seriam R$500 mil para o hospital de Juara. Foi pago os 500 mil do deputado Oscar Bezerra, que é meu colega, e os meus 500 mil não foram pagos. Foi um pacto nosso, cada um colocar 500 mil para ter 1 milhão de investimento no hospital, que era para se tornar um hospital referência ali pro Vale do Arinos, né? Que seria Tabaporã, Juara, Porto e Novo Horizonte, né? E assim, evitando aí que esses pacientes fossem até Juína ou Sinop, acabando superlotando, né, a unidade hospitalar pública de saúde de outros municípios e dando aí um reforço na saúde pública local. Então, acho que é uma das emendas que, na minha opinião, faz muita falta e que não foi paga pelo governo do estado, que poderia priorizar. É o que eu questiono sempre. Eu acho que o governo tinha que ter uma didática com as emendas, né? O que é uma didática? Uma programação. Olha, nós vamos priorizar o pagamento primeiro da saúde, depois nós vamos priorizar a educação, depois a infraestrutura, depois esporte, depois cultura. Um exemplo, né? E não tem essa didática no governo do estado. Não tem. Isso funciona de forma muito política e o governador direciona muito aos seus deputados. E aí é lógico que quem é da oposição acaba sofrendo com isso, né? Mas eu não deixo de colocar as emendas e essa responsabilidade de receber acaba ficando um pouquinho, inevitavelmente, com os prefeitos municipais. Olha, falando nas andanças da deputada em Mato Grosso, eu ressaltei Juruena e Sinop, foi onde que veio na mente dela para a criação dessa frente Pro Norte, né? E aí, a deputada tem um outro slogan aqui, que é o Jana na Estrada. Em 2017, parece que começou pelo Vale do Arinos, né? Vale do Arinos, exatamente. E eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. E um outro aqui, a senhora também criou no seu gabinete o Índice de Crescimento Sustentável dos Municípios. Também é muito legal. Que é o ICSM. Até parecido com o ICMS, todo mundo confunde. Invertido, né? Começando pelo Jana na Estrada, em 2017. O Jana na Vale do Arinos. O Jana na Estrada é muito legal, Osmar, porque é uma forma eu criar hashtag para que as pessoas acompanhem, né? Então, quando você digita Jana na Estrada, você vê os municípios, né? Por onde passei ou por onde vou passar. Então, para as pessoas acompanharem onde o deputado vai estar, etc., eu acho muito legal. Porque muitas vezes a pessoa tem uma demanda com o deputado e ele acha que ele tem que vir até Cuiabá e tudo, e aí você vai na semana no município e a pessoa não fica sabendo, está trabalhando e tudo, e tem sua vida, sua rotina, não está o tempo todo acompanhando. É uma forma de facilitar esse contato. Qualquer hashtag... Jana na Estrada. Jana na Estrada. Quem não consegue hashtag é o Jogo da Velha. É o Jogo da Velha. E assim, outra muito legal que o Cláudio falou e eu acabei esquecendo de citar quando ele falou agora há pouco, foi a questão do Rota das Emendas. É justamente para mostrar a aplicabilidade das emendas. As emendas já ali, vamos dizer assim, prontas para a população usufruir. Então, aí, por exemplo, eu vou até Juara, eu filmo o asfalto que já saiu. Eu vou até Porto dos Gaúchos, que foi por onde eu comecei o Rota das Emendas, eu filmei também o asfalto que aconteceu. E aí eu filmo o prefeito falando, ou o vereador, quem indicou, etc. E mostrando quanto muda a realidade das pessoas e que as emendas acontecem.
Porque as pessoas ainda têm aquela ideia de que emenda parlamentar é uma coisa negociável e etc., que ela acaba não acontecendo, isso fica só no discurso. Então, rota das emendas, ela foi uma ideia que surgiu, inclusive, de um amigo meu que é deputado federal de Alagoas. E eu acompanhei, como tudo que é bom a gente não cria, a gente se copia, né? Aí eu copiei, eu liguei para ele e falei, olha, a gente pode usar o rota das emendas e tal, que eu achei muito legal, achei sensacional ele fazer isso, para as pessoas verem aqui, aconteceu a emenda. E aí a gente fez essa adaptação para Mato Grosso e as pessoas gostaram muito, né? E aí você me perguntou... Do ICMS invertido. Do ICMS. Índice de Crescimento Sustentável dos municípios. Esse índice surgiu porque, por exemplo, nós temos o FETAB, que ele é calculado pelo IDH, pelos índices do IBGE e etc. O IDH, para vocês terem uma ideia, ele é calculado de 10 em 10 anos, que é refeito esse estudo de índice, né, de desenvolvimento humano dentro do nosso Como estado. Sorriso, por exemplo, não mudou nada nos últimos 10 anos, né? Exatamente, né? Transformou. Nova Mutum também não. Nova Mutum transformou. Então, assim, é uma forma de nós priorizarmos os municípios mais carentes, né, e fazendo um levantamento que é muito interessante. Esse índice, ele calcula a mortalidade infantil, ele calcula, por exemplo, a nota dada à educação, né, a nível assim, de Brasil, qual foi a nota do município, do Índice de Educação e Desenvolvimento Educacional. Ele tem o cálculo também da área de mata do município, porque a gente sabe que isso é também uma causa de saúde, de clima, de ambiente, que também dificulta muito. Quanto mais quente o município, olha só que interessante, mais carente é o município, mais dificuldade com saúde o município tem. Isso são coisas assim que interferem na economia do município. Então, esse estudo é exatamente para isso, né? Você faz um cálculo do nível de pavimentação, quanto tem de estrada pavimentada, e ele é atualizado. Também, o índice também calcula... Qual é o prazo de atualização? Aptidão econômica. Ele é conforme as atualizações constantes, não só estaduais, dos níveis dos dados do Estado com relação aos municípios, porque os municípios alimentam anualmente. Então, anualmente, esse índice ele vai se alterar. Anualmente, né? Tudo bem que podem não ser alterações muito bruscas, né? Exatamente. Enfim. Mas ele vai se alterando e vai demonstrando qual município está desenvolvendo mais, menos. Então, é isso que eu achei mais interessante, né? De você se fazer um índice que seja, vamos dizer... E o índice também, eu ia falar agora há pouco, ele é vocacional. Vocacional por quê? Porque ele trabalha qual é a aptidão econômica do município. Então, vamos supor, ele coloca lá qual município ele tem... maior vocação para piscicultura, para pecuária, para lavoura. Por que isso é muito legal? Esse índice ele não é só para ser usado no cálculo do FETAB, mas também como um índice que pode ser usado como uma referência... Uma ferramenta de planejamento. Exatamente, para aplicabilidade do recurso estadual. E isso pode ser usado, inclusive, nas emendas. Eu gostaria muito de atrelar isso às emendas parlamentares. Isso é uma ideia futura. O índice foi criado agora, né? Surgiu dentro do gabinete, através do Maurício Munhoz, da nossa equipe de gabinete, que é assim... Vamos convidá-lo aqui para Tem que convidar ele. Eu acho que ele vai ser muito interessante ele poder apresentar o índice, porque ele ajudou na construção da lei do FETAB, está há muitos anos aqui na casa, né? É um servidor, apesar de comissionado, eu brinco com ele, mas já tem um histórico aqui dentro da Assembleia. Cabeça pensante. Exatamente, Osmair, que tem essa construção e ajudou a construir Mato Grosso. Então, assim, você atrelar, de repente, um índice como esse à destinação das emendas e também aos incentivos fiscais. Que é uma empresa que quer vir aqui em Mato Grosso e ela quer produzir o peixe, o pintado, vamos dizer assim, olha... Mato Grosso vai dar, sim, um incentivo, mas, olha, a gente precisa que vá para Alto Paraguai, a gente precisa que vá para Arenápolis, vamos dizer assim, para os municípios que têm maior dificuldade econômica e que tenham aptidão para desenvolver piscicultura. Então, é muito interessante. Deputada, nós temos ainda
muitos assuntos, né? Eu espero que a senhora não demore para voltar da próxima vez. É porque dá uns 2 ou 3... Não, o Cláudio, Osmair... Só esse assunto tem que dar mais uns 2 ou 3 programas pra frente. O Cláudio, ele puxa muito a minha orelha, porque eu brinco com ele, santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente está aqui na Assembleia e a gente acha que a tribuna acaba sendo o reflexo do nosso trabalho e não usa essa ferramenta tão importante que é a TV Assembleia e a rádio também. E a gente fala pra Laurinha, não blinda, deputada, traz ela pra cá, coitada Laurinha. Ela não tem culpa, a culpa é minha mesmo. Falta tempo, mas eu prometo pra vocês que eu não vou ficar mais muito tempo sem vir, porque tem muito assunto, você vê, não dá tempo, não né? Dá tempo. A gente não falou da PEC do Tribunal de Contas. Exatamente, assim, a gente tem essa PEC do Tribunal de Contas que a senhora propõe, né, a proibição de indicação de pessoas que estejam exercendo cargos públicos eletivos ou comissionados. Sobra alguém pra gente ver? É muito interessante essa PEC do Tribunal de Contas, que é um assunto atual, né? Até porque nós estamos em uma discussão aí de uma vaga do Tribunal de Contas que possivelmente deva ter uma nomeação, né, da Assembleia dentro desse ano ainda, né? Acredito que até o meio do ano, talvez, uma indicação, né, da Assembleia Legislativa. E essa PEC, na verdade, ela é um reflexo do interesse popular. É o interesse popular, vocês podem ver quando sai alguma matéria com relação à vaga do Tribunal de Contas, os comentários. É uma vaga, leio, igual você. É uma vaga muito cobiçada, então é uma vaga vitalícia, etc. E a população queria ter condição de disputar essa vaga pela sua competência e não pela sua influência, que é o que ocorre hoje em dia. Hoje em dia, aquele que tem maior influência, que exerce, assim, vamos dizer, maior trânsito dentro do poder legislativo é a pessoa que é indicada. Então, é isso que essa PEC busca mudar. E diferente do que fez, por exemplo, o nosso ministro Alexandre de Moraes, que fez uma defesa contra e depois aceitou, né, assumir uma vaga de ministro, ele mesmo fez uma tese contra... Discípulo de Fernando Henrique. Exatamente, contra o seu caso, né? Essa PEC, eu sempre brinco com as pessoas, eu acho que ela é um respeito à população e que eu acho, por exemplo, que eu... sindicada, não teria mínima condição hoje de exercer, por exemplo, um cargo de conselheira do Tribunal de Contas. Falta experiência, falta conhecimento de causa, um notório saber jurídico específico à vaga do Tribunal de Contas, né? Não é só porque eu sou formada em Direito que eu tenho um notório saber que me possa conduzir a uma vaga como essa. Eu acho que essa vaga do Tribunal realmente teria que ser uma vaga que todos pudessem pleitear via concurso público e etc. E ter, assim, uma concorrência que fosse igualitária e paritária, né? Então, acho que seria muito interessante. Todos pudessem colocar seu nome à disposição e para ser avaliado pelo plenário da Assembleia e não só indicação política, como funciona hoje em dia. E a juíza Selma Arruda tem mandado uns recados ultimamente aqui para a Assembleia. Eu dei uma olhada, umas indiretas, né? Eu dei uma olhada nas recomendações da doutora Selma e acho que ela foi muito feliz nessa declaração, porque, de fato, é um cargo que precisa se ter maior zelo, né, e maior cuidado na sua nomeação. É um cargo que julga, né, as contas da Assembleia, do Governo do Estado, dos municípios, das câmaras municipais. Então, quer dizer, precisa, sim, ter essa desvinculação política, essa influência, essa interferência que ocorre hoje em dia. Então, achei muito interessante o posicionamento da doutora Selma Arruda e acho que é uma juíza que pode falar com propriedade também, porque essa sim tem notório saber jurídico, né, de causa para poder falar. Deputada, assim, nosso tempo já acabou, o Michael assim, tá no lugar do Jorge aqui para puxar a orelha da gente e já falou que é para encerrar. Só que eu quero trazer ainda uma coisa que eu acho muito importante, até porque assim, a gente acompanha muitos deputados, eu mesmo assim, entrei nessa casa em 2001, saí um pouquinho, voltei agora. Então a gente vê que alguns deputados, por exemplo, passaram por aqui, historicamente, e não tiveram uma lei promulgada. A senhora está aqui há 2 anos e tem uma lei promulgada já, mesmo sendo em hipótese, né, assim, colocada como de oposição, que é a lei que garante um tratamento diferenciado às crianças e mulheres vítimas de violência. A senhora tem esse trabalho firme dentro da Comissão de Direitos Humanos. Eu queria que a senhora falasse dessa experiência de ter a lei promulgada, fizesse as considerações finais, porque infelizmente eu não vou conseguir falar
dos novos projetos de lei do Executivo, da Frente Parlamentar de Micro e Pequenas Empresas, dos projetos de lei propriamente ordinárias e complementares, enfim. Projeto de lei polêmico aí, de pedófilos, sala LGBT, tinha várias... não dá tempo de... Mas a gente vai... Vamos fazer um segundo round desse programa, igual o RGA, vamos fazer um segundo aprovação round. do Uber, né? Aprovação do Uber, sim, claro. Eu sou favorável ao Uber. Olha, eu acho que essa discussão que você trouxe à tona do tratamento multidisciplinar a crianças e mulheres vítimas de violência, tanto doméstica quanto sexual também, na minha opinião, um dos projetos de lei mais importantes que a Assembleia aprovou nesses 2 anos e que o Executivo sancionou. Por quê? Ele trata com humanidade uma causa que é tão, vamos dizer assim, tão agressiva ao ser humano, não só à mulher, mas a qualquer ser humano, que é o estupro, a violência sexual, a violência doméstica, que é a mulher que apanha dentro de casa e muitas vezes não denuncia por constrangimento e etc. Não leva o filho ou a filha, porque tem medo também que isso depois se vire contra o próprio filho em forma de preconceito, sofrendo bullying, etc. Isso vai humanizar o tratamento dessas pessoas, proporcionando o maior número de denúncias. Esse é o foco. O foco é que essas pessoas procurem ajuda, sendo tratadas agora de forma mais humana. Não é você chegar para ser atendido numa unidade de saúde pública e eles falam, olha, aqui você vai fazer tal coisa, depois você vai para tal lugar, depois você vai para tal lugar, depois você vai para tal lugar. Ao constrangimento Quer dizer, uma pessoa que está ali, muitas vezes sangrando, num constrangimento total por ter sofrido um estupro, imagine ficar circulando um município atrás de ajuda. Então, vai humanizar esse tratamento. Eu acho que é um projeto muito importante, inclusive fui procurada pelos enfermeiros de Mato Grosso, que estão fazendo um trabalho super interessante, vão trazer uma palestra para dentro da Assembleia, no dia, se eu não me engano, vai ser dia 28 de abril. Vão trazer essa palestra aqui para dentro da Assembleia, justamente para tratar dessa questão da enfermagem forense, tratando deste tema, como os enfermeiros vão receber essas vítimas para poder se adequar a essa lei do tratamento multidisciplinar. Muito legal. Suas considerações finais? Quero agradecer à TV Assembleia pela paciência, à Rádio Assembleia, agradecer a você, Cláudia, a você, Osmair, dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês e que eu prometo que antes de julho eu volto para a gente poder fazer mais um bloco dessa atuação parlamentar, que eu acho, sem dúvida nenhuma, tem que dar esse esclarecimento à sociedade, que é quem paga os nossos salários e quem mais se beneficia com a atuação parlamentar aqui dentro da Assembleia. Grata, deputada. Grata, Osmair. Um abraço, Cláudio. E o nosso telespectador. O nosso telespectador também, né? Um abração. Grata a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você assiste às 7 da manhã, à 1 da tarde e às 9 da noite. Para você que gosta da madrugada, 3 da manhã também é uma ótima opção. Você escuta também na Rádio Assembleia 89.5 e pode acessar através do nosso site al.mt.gov.br o YouTube da TV Assembleia e assistir aonde quer que esteja em qualquer lugar do mundo. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.